de João. Nessa oportunidade, nós queremos trazer essa mensagem. Jesus no livro de João. Nós sabemos que João foi um dos discípulos de Jesus. Diga-se de passagem, foi o único discípulo de Jesus que depois que Jesus subiu ao céu, não foi morto ou não foi martirizado. Ele morreu de morte natural. João escreveu aproximadamente, pelo que nós temos conhecimento, ele escreveu 5 livros. Quantos livros João escreveu? 5 livros. Ele escreveu o Evangelho de João, que é o que nós lemos nessa noite. É aquele evangelho que fica depois do livro de Lucas. Ele escreveu também as 3 epístolas lá no final do Novo Testamento. Primeira epístola de João, segunda epístola de João e terceira epístola de João. Se somarmos o 4º evangelho de João com as 3 epístolas, só que nós temos quantos livros? 4 livros que João escreveu. E qual é o 5º livro que João escreveu? O 5º livro que João escreveu foi o Apocalipse. Quem aqui já teve o privilégio de ler este livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é um livro que muitas pessoas têm medo de ler esse livro. As pessoas têm medo de ler esse livro por conta das profundas revelações que há nesse livro. Algumas pessoas leem esse livro, mas não entendem a mensagem, ficam espantados por conta da grande revelação. O Evangelho de João, ele começa apresentando a figura de Jesus. E o Evangelho de João mostra Jesus com algumas características importantes. Se nós lermos o Evangelho e se nós lermos o livro de Apocalipse, nós encontraremos algumas semelhanças. Por exemplo, João, ele gostava do número 7. Você vai encontrar o número 7 com muita frequência, tanto no Evangelho de João, quanto no livro de Apocalipse. Por exemplo, no livro de João, nós encontraremos 7 sinais que revelam os milagres de Jesus. Quantos sinais? 7 sinais em todo o Evangelho de João. Missionário, quantos capítulos tem o Evangelho de João? Diga comigo. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Se você sair daqui já com essa informação, você já ganhou a sua noite. Vocês sabem quantos capítulos tem o Evangelho de João? Tem 21 capítulos. E nesses 21 capítulos de João, João narra quantos sinais? 7 sinais. O primeiro sinal que João narra está no capítulo 2 de João. Ele narra Jesus operando o seu primeiro milagre. Jesus transforma a água em vinho. Vamos mais para frente. Jesus vai operar o segundo milagre, capítulo 4 de João, aonde a Bíblia diz que ele cura o filho de um centurião. O terceiro sinal do livro de João está no capítulo de número 5, aonde a Bíblia diz que Jesus levanta um paralítico que estava há 38 anos sem andar ali no tanque de Betesda. Vamos mais para frente. 4º sinal no Evangelho de João, capítulo 6. Uma multidão faminta de 5.000 homens, sem conferir mulheres e crianças. Só tinha o quê? Quem está lendo a Bíblia, quem pode me ajudar a pregar nessa noite? Só tinha o quê para alimentar esses 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Só tinha 5 pães e 2 peixinhos, irmã Tota. Aí Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou e alimentou aquela grande multidão e operou mais um grande sinal no Evangelho de João. Mais para frente nós iremos encontrar outro sinal ainda no capítulo 6. A Bíblia diz que enquanto a tempestade se levanta no alto mar, Jesus Cristo, ele podia voar. Ele podia chamar os anjos para levar ele, para acudir os discípulos no meio da tempestade. Mas a Bíblia diz que ele vai andando sobre as águas até os discípulos. Por quê, irmão Venâncio? Porque Jesus foi andando sobre as águas. Ele estava dizendo para os discípulos, irmã Tota, a tempestade que está assustando vocês
eu estou pisando em cima delas. Aquilo que causa medo para vocês, eu estou pisando sobre os meus pés. Jesus tem um recado nesse milagre, ou nesse sinal para a igreja, ou para os crentes, ou para os amigos de 2022 aqui no Brejo dos Bezerros. O que é que ele está dizendo? Que aquilo que é o nosso problema, aquilo que é o nosso medo, aquilo que nos assola, aquilo que nos preocupa, está debaixo da sola do Criador do universo, debaixo dos pés do Todo-Poderoso, de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Mas outro sinal operado no Evangelho de João, e aqui é o sexto sinal. Vocês estão me conferindo comigo? Sexto sinal, capítulo de número 9. Um cego que nunca viu a luz do dia, nunca viu a mãe dele, nunca viu o pai dele. A Bíblia diz que Deus, ele dá a Jesus, ele dá a vista àquele cego, capítulo 9 do livro de João. Último sinal do livro de João, capítulo de número 11. Lázaro estava morto depois de 4 dias. Jesus chegou num pequeno vilarejo de Betânia e disse: Lázaro, sai para fora. E o morto ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. 7 sinais em todo o livro de João. Jesus também, no livro de João, é apresentado com 7 declarações. Quantas declarações? 7. Quando Moisés estava falando com Deus, no capítulo 3 de Êxodo, ele perguntou: Senhor, qual é o teu nome? O que foi que Deus respondeu para ele? O meu nome é Eu Sou o que Sou. Que resposta é essa? Como é que alguém pergunta como é o teu nome? E tu vem me dizer eu sou. Eu sou o quê? Porque Deus é o único que pode dizer eu sou e colocar ponto final. Porque Ele é o que Ele é. Se eu disser eu sou, eu tenho que continuar a frase. Eu tenho que dizer o que é o que eu sou. Eu sou missionário. Eu sou agricultor. O que é que eu sou? Um pescador? Mas Deus não. Como Ele é o dono do universo, como Ele é o Criador, como Ele é todas as coisas, Ele pode dizer eu sou e colocar um ponto final, porque Ele é todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou é a resposta de Deus a Moisés. Por isso, no Evangelho de João, Jesus é apresentado como 7 eu sou. Quais são os 7 eu sou do livro de João? Primeiro eu sou, capítulo 6, versículo 25, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 8, versículo 12. Segundo eu sou, ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará mais em trevas, mas passou das trevas para a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 10 de João. O terceiro eu sou, ele diz: eu sou a porta das ovelhas, e quem entrar, entrará, sairá e achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto eu sou do Evangelho de João, ainda no capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E de fato ele é o bom pastor, porque ali na cruz do Calvário, ele estava dando a sua própria vida para que nós pudéssemos ter a salvação da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto eu sou, capítulo de número 11, ali no velório de Lázaro, todo mundo pensando que Lázaro não ia voltar mais à vida. Ele chega no capítulo 11, versículo 25 e brada: o que Deus só dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Você sabia que quem crê em Jesus, ainda que morrer, vai viver? Que história é essa, missionário? Quem crê em Jesus, ainda que morrer, vai viver. Quem crê em Jesus, ainda que chegar a morrer, mas no dia do arrebatamento, a irmã leu aqui o texto, quando Jesus vier e estiver nas nuvens, vai tocar uma trombeta que só os salvos vão ouvir. E quando a trombeta for tocada, todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e ter um corpo glorificado e subir para se encontrar com Jesus das nuvens e vão habitar para sempre com o Senhor. É assim que diz a palavra de Deus. É por isso que Jesus diz que ainda que a gente morrer, se a gente crê em Jesus, a gente vai voltar a viver. Sexto, eu sou do livro de João. Capítulo de número 14, versículo 6. Vocês sabem de cor. Vamos lá. Sexto, eu sou do livro de João. João, capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O sétimo e último eu sou do livro de João está no capítulo de número 15, onde ele diz: eu sou
a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que tiver em mim e não der fruto vai ser arrancado e jogado no fogo, mas aquele que tiver ligado em mim e estiver dando bons frutos, este o Pai vai ser podado pelo Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O 7 eu sou no livro de João. No capítulo 1 de João, Jesus Cristo ele é apresentado pelo evangelista como o Verbo de Deus, o Verbo que se encarnou no meio dos homens e viram a glória de Jesus como a glória do unigênito do Pai. No capítulo 2 de João, Jesus ele transforma a água em vinho. O que significa isso, missionário? O vinho significa alegria. Quando Jesus transformou a água em vinho, ele estava dizendo, ainda que acabar a alegria da terra no teu coração, Jesus estava dizendo, eu sou a tua verdadeira alegria. O vinho que Jesus multiplicou, aleluia, ou que transformou, foi melhor do que o vinho que estava acontecendo naquela festa. Sabe por quê? Porque a felicidade desse mundo não pode se comparar com a felicidade que é ter Jesus morando em seu coração. O crente, irmão, ele pode estar enfermo, ele pode estar angustiado pelas coisas desse mundo, mas há na sua alma, no íntimo da sua alma, aleluia, uma reserva de alegria, porque a nossa alegria não depende de dinheiro, não depende de saúde, não depende de desabafo de alguém, não depende de perseguição, não depende de nada, depende de ter Jesus morando em nosso coração, aleluia. A crise está aí, as coisas estão num preço muito alto, a doença está aí, a guerra está aí, mas o crente está aqui, abrindo a harpa dele, louvando o nome do Senhor e dizendo, o rei está voltando, aleluia, o rei está voltando, porque a alegria do crente está em Jesus. Aleluia. No capítulo 3 de João, ele é o grande mestre, porque ele deu uma grande lição para um grande religioso da época, quando achou que conhecia alguma coisa, ele dizia, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E no capítulo 3 ele diz, porque Deus... Vamos lá, todo mundo sabe esse texto, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para que todo aquele não pereça. Ali no capítulo 3 ele é o grande mestre, porque dá uma grande lição para Nicodemos. E no capítulo 4 de João, missionário, no capítulo 4 ele é o grande missionário, porque ele fica ali no poço de Jacó e evangeliza a mulher samaritana, fala do evangelho para a mulher samaritana, fala da água da vida para a mulher samaritana, e ela se converte ao evangelho. No capítulo 4 ele é o grande missionário. No capítulo 5, aleluia, ele é aquele que levantou o paralítico. No capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 7, que é esse capítulo que eu acabei de ler com os irmãos, sabe quem ele é? Ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus é o quê? Ele é a água que sacia a nossa sede espiritual. No capítulo 8 de João, tem um monte de gente tentando matar uma mulher porque ela pecou, ela se prostituiu, ela adulterou, mas Jesus Cristo defende ela de todos os seus inimigos, de todos os seus acusadores, aleluia. Eles colocam a pedra no chão, volta para casa, e Jesus diz, mulher, nem eu também te condeno, volta para tua casa e não peca mais, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 8 ele é o grande perdoador. No capítulo 9, ele é aquele que dá a visão para o cego de nascença. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 12 do Evangelho de João, louvado seja o nome do Senhor, ele é aquele, irmão Venâncio, que os discípulos estavam todo mundo sentado. Aí sabe o que ele fez, irmão José? Ele pegou e começou a lavar os pés dos discípulos. Os escravos era quem lavava os pés dos grandes mestres, mas Jesus, sendo o mestre dos mestres, ele se rebaixou à condição de um escravo e começou a lavar os pés dos discípulos. Só tem uma coisa, quando chegou na hora de Pedro disse, não, Senhor, quem sou eu para o Senhor lavar meus pés? Não. Jesus disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Jesus estava dizendo para Pedro, eu estou lavando os pés de vocês, eu estou querendo dizer para vocês que vocês precisam ser lavados, vocês precisam ser purificados. Sabe o que Pedro disse? Pedro, depois que entendeu o que aquilo significava, ele disse, Jesus, então lava da minha cabeça, começa da minha cabeça e lava o meu corpo todinho, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No capítulo 13, Jesus dá uma lição de humildade, ele adentra, capítulo 13, ele adentra na cidade de Jerusalém, Marco montado num jumentinho, ele
poderia montar num camelo, que era um animal de quem tinha grande posse. Ele poderia estar numa carruagem como os grandes reis, mas ele escolheu um jumentinho. Aleluia. Você pode olhar essa cena comigo pela fé. Jesus assentado no jumentinho, adentrando a cidade de Jerusalém, e a multidão abrindo e fazendo coro, com palmeiras adorando o nome dele, dizendo: Hosana, Hosana nas maiores alturas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Levante a sua mão comigo nesta noite e adore o mestre dos mestres, o criador de todas as coisas, porque ele nos ensinou a grande lição da humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Seja humilde. O teu Jesus, ele era humilde. O capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15 ele diz: eu sou aleluia, eu sou a videira verdadeira. No capítulo 16, o capítulo 16 é bonito. No capítulo 16, sabe o que Jesus faz? Ele promete o Espírito Santo. Ele diz: eu vos enviarei o meu Espírito e ele vos guiará em toda a verdade. Quando Jesus subiu para o céu, ele deixou conosco o Espírito Santo. Aleluia. É por isso que o crente nunca fica sozinho. Quando todo mundo abandona, quando aqueles que se diziam amigo abandonam, o Espírito Santo de Deus está do nosso lado, nos consolando, nos confortando, nos fortalecendo, nos ajudando, nos animando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Capítulo 17. No capítulo 17, lá pelas alturas do versículo 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmão, toda vez que a gente para ouvir essa palavra, isso aqui não é que nem um livro de matemática ou de história, de português, não. Toda vez que a gente começa a pregar sobre esse livro, a nossa alma é lavada, a nossa alma é regenerada. Você está aí ouvindo essa palavra, aleluia, e Deus está tocando no seu coração. Deus está lavando a tua alma dos teus pecados. Quem sabe você sabe, aleluia, que já cometeu muitos pecados, mas a palavra de Deus te purifica. A palavra de Deus te lava. A palavra de Deus, aleluia, te coloca em situação de santidade diante da presença do Deus poderoso. Capítulo 18. No capítulo 18, ele é covardemente traído, entregue para ser crucificado. No capítulo 19, ele é crucificado e exposto como vergonha. No capítulo 20, ele ressuscita, aleluia, todo poderoso, ultrapassa paredes, ele se teletransporta de um lugar a outro e nos promete que voltará para nos buscar. Fique de pé comigo, estou encerrando a mensagem. Último capítulo, capítulo 21. Eu disse para você que o Evangelho de João só tinha 21 capítulos. E no último capítulo de João, aleluia, ele chega para Pedro e pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me ama? Pedro disse assim: eu te amo, Senhor. Ele perguntou a segunda vez: Pedro, tu me ama? E Pedro respondeu de novo: eu te amo, Senhor. Jesus perguntou a terceira vez para ele, irmão: Pedro, tu me ama? Aí Pedro começou a chorar. Por que, missionário? Porque por 3 vezes Pedro negou Jesus. Quando Jesus estava sendo preso, perguntaram para Pedro: Pedro, tu é um dos discípulos, não é? Pedro, com medo, irmão, de ser crucificado também. O mestre dele estava sendo crucificado. Ele deu um passo: não, eu não sei nem quem são esses aí. Aí uma mulher: não, eu te conheço, um dia eu vi tu andando com eles. E Pedro negou a Jesus a segunda vez. Aí apertaram ele a terceira vez, ele negou Jesus 3 vezes e o galo cantou, para dar a prova de que ele negou Jesus. E quando Jesus chegou no capítulo 21, lá na praia, ele pergunta quantas vezes, irmão? 3 vezes. Jesus estava dizendo: pelas 3 vezes que tu me negou, pelas 3 vezes eu te perdoo. No capítulo 21 de João, Jesus é aquele que traz de volta aqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor. No capítulo 21 de João, Jesus é aquele que perdoa aqueles que voltam atrás. Quem sabe um dia você seguiu Jesus, você obedeceu a palavra de Deus, mas você se distanciou dos caminhos do Senhor. Pois saiba nessa noite que o Jesus que foi lá na praia, no capítulo 21, e perguntou 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me ama? Ele te pergunta nessa noite: você me ama? Mas você me ama de verdade, com o fundo do seu coração? Quem ama a Deus nessa noite, levante a sua mão e adore o nome de Jesus. Se você ama a Deus nessa noite, adore o nome de Jesus como prova de que você ama, de que você não vai abandonar Ele, de que você não vai negar Ele, de que você não vai arredar o pé da sua presença. Você vai ficar que nem aquela palavra que ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna nessa noite. Se você ouviu a palavra de Deus, eu quero perguntar: